Toda mulher, em algum momento, sente o chamado de romper com as expectativas que o mundo colocou sobre ela. E é sobre essa jornada que falaremos hoje. E eu te pergunto, você já sentiu que precisa ser forte demais e mesmo assim sente um vazio profundo? Isso é comum. Muitas mulheres vivem desconectadas da sua verdadeira essência, carregando o mundo em silêncio. Seja bem-vinda, mulher Lua. Eu sou Vanessa Guzmão e esse é o podcast da Lua Interior, com raízes profundas no Café Literário Itália. Entre. Esse é seu espaço de alquimia feminina. Seja bem-vinda! Esse é o episódio 13 do podcast A Lua Interior e hoje abrimos o segundo livro da nossa biblioteca, Heroine, de Marina Pieri. Uma obra que se tornou referência ao explorar a jornada da heroína ou viaggio dell'eroina dentro de nós. Então é nesse momento que eu te convido a curtir esse episódio, comentar, estou aqui, isso me ajuda muito, ajuda com que esse conteúdo chegue a mais mulheres. Vamos lá? Essa é uma obra que nasceu aqui na Itália, que eu tive o prazer de fazer 2 mentorias com a autora, e que fala sobre a libertação feminina a partir de uma leitura profunda dos arquétipos e da jornada da heroína. Quem é Marina Pieri? Marina é jornalista, crítica de séries, escritora e diretora do Festival das Séries de TV de Milão, e principalmente militante do feminismo interseccional. Heroine foi publicado em 2020 pela editora Tlon e propõe uma leitura das protagonistas da TV como arquetípicas. E neste momento eu gostaria de contar para vocês a força da sincronicidade, porque eu nunca me esqueço que era um domingo de manhã quando eu faço o meu café da manhã mais tranquilo, com calma, pegando os meus pratinhos, escolhendo bem o que eu vou comer. E aí, por acaso, a televisão estava ligada, num programa da Rai Cultura, e eu ouvi de longe uma entrevista e eu ouvi a palavra arquétipo e eu imediatamente aumentei o som. Olha só, eu nunca deixo a televisão ligada nesses momentos e era justamente uma entrevista com a Marina contando sobre o seu trabalho nesse livro. Ela estava acabando de lançar Heroine e eu fiquei encantada com o trabalho dela, realmente me emocionou tudo que ela disse e imediatamente eu fui procurar o perfil dela, vi que ali ia começar um curso, uma mentoria justamente sobre a jornada da heroína e imediatamente também eu me inscrevi. Olha só a potência de estarmos conectadas com o momento presente. Se eu estivesse com a cabeça em outro lugar, eu jamais teria ouvido aquela palavra arquétipo, heroine, e não teria encontrado essa escritora que é uma referência para mim. Dito isso, qual seria a proposta do livro de Marina? Ela parte da crítica ao olhar o masculino que historicamente molda as narrativas femininas e ressignifica isso com personagens femininas ativas e transformadoras. É esse um dos ideais da Marina, transformar a narrativa que vem sendo contada, que chega até nós e que muitas vezes nós nem percebemos. E qual a importância deste livro para o cenário contemporâneo? Eu tenho certeza que ele ajuda mulheres a nomear os padrões invisíveis que a aprisionam. Ele mostra que toda mulher precisa atravessar uma jornada interna para se libertar
E eu me apaixonei por ele porque ele faz isso através das personagens de séries e filmes importantes. Então é uma coisa deliciosa de sentir, porque aquelas personagens ali, a Marina, por exemplo, fala muito de Sex and the City, aquelas personagens ali são explicadas de uma maneira muito libertadora para nós, entendendo os arquétipos de cada personagem e também como eles vão se evoluindo durante aquele contato que temos com as personagens. Ela faz, a Marina, uma reflexão profunda sobre a mulher na sociedade contemporânea e sobre as histórias que estamos contando, então. Histórias principalmente que moldam o nosso imaginário coletivo e revelam nossas sombras femininas. Eu nunca me esqueço das personagens que a Marina contou, que as pessoas ficam irritadas, que as pessoas escrevem cartas reclamando daquelas personagens, acham um absurdo as atitudes, as escolhas que aquelas personagens fizeram, né? O próprio Sex and the City, nessa série, a última delas mais velhas, aconteceu muito isso, a gente fica revoltada com o caminho que aquelas personagens tomaram. And Just Like That, o nome da série, e justamente ali estão projetadas as nossas sombras femininas. E ela diz também que esse livro nasceu como um ato de gratidão por tudo que ela aprendeu ao investigar o universo das séries e as personagens femininas que habitam as nossas telas. E é também o resultado de uma vida inteira de observação, de conversas, de entrevistas e de mergulhos em como a televisão contemporânea constrói heroínas e vilãs, luzes e sombras do feminino. É um livro essencial, queridas. E uma das mensagens mais fortes de Marina e que me emociona ainda hoje é sobre a sororidade verdadeira. Ela diz em um trecho da entrevista que eu li com ela: "Eu acho terrível a frase 'as mulheres são inimigas das mulheres'. Não é verdade. O que existe é um sistema que coloca umas contra as outras, usando métodos patriarcais que conhecemos bem. Fazer uma se sentir melhor, mais bonita, mais importante que a outra, para gerar rivalidade. E essa raiva que deveria se voltar para o sistema que nos manipula, muitas vezes acaba sendo direcionada a outra mulher." Então, todas nós, mulheres, sabemos o que é isso. E aqui está a ponte com o nosso trabalho na lua interior. A jornada da heroína começa justamente nesse olhar para as feridas invisíveis que carregamos. Muitas vezes, antes de reconquistar o próprio feminino, a mulher precisa enxergar os mecanismos que a fizeram competir, se calar, sentir culpa ou se desconectar de si mesma. Tudo o que estamos fazendo aqui no nosso projeto A Lua Interior. E é justamente nesse ponto que a heroína nasce, quando a mulher decide escrever uma nova narrativa para si mesma, em vez de viver a história que foi imposta. Portanto, essa é uma pequena introdução. Nós vamos continuar falando sobre esse livro. Vamos explorar como o livro Heroína nos ajuda a entender a separação do feminino e o nascimento da heroína contemporânea. E por que olhar para séries e personagens pode ser um portal de autodescoberta tão poderoso. Marina, então, organiza o caminho da mulher em 12 arquétipos do feminino, da inocente até a louca, usando exemplos de séries de TV, como Stranger Things, Gomorra, The Morning Show e muitas outras séries e filmes também. Nas mentorias que eu fiz com ela, ela trouxe ainda mais exemplos do que aqueles encontrados no livro. A partir de agora, então, todo domingo, nós vamos aprofundar esse trabalho
tanto através do livro da Biblioteca 1, A Jornada da Heroína, de Maureen Murdock, como através do trabalho da Marina com Heroine. Ela vai além do trabalho da Murdock, ela usa muitas outras escritoras e trabalha com os 12 arquétipos, como a inocente que busca aceitação e segurança, a órfã que precisa sobreviver sozinha, a guerreira, a amante, a sábia, todas as fases que indicam transformação interna e conexão com o feminino profundo, a destruidora, tudo isso através de arquétipos maravilhosos. E eu queria nesse momento te convidar a escrever aqui se você tem alguma personagem que você gostaria de entender melhor para que eu possa trazer para vocês. Então, vocês perceberam que o que Marina propõe dialoga diretamente com o meu método Ali, a lua interior, e o uso dos arquétipos do feminino de uma maneira muito profunda. E esse percurso do livro ecoa muito no que estamos fazendo aqui agora, que começamos na quarta-feira com a meditação. Na sexta-feira entendemos melhor essa primeira dor invisível do feminino. E vamos até a quinta dor, tudo isso para nos ajudar a interromper ciclos antigos e reconectar com a força interior que habita a cada mulher, a cada uma de nós, queridas. Que coisa linda! Não se esqueça então que a partir de hoje, nos domingos da Biblioteca da Lua Interior, você vai encontrar muita coisa potente com personagens que são espelhos da sua alma. E você vai aprender a reconhecer a heroína que existe dentro de você. Então eu te peço para comentar esse episódio com heroína e rever todo o processo ali da meditação e aguarde até a próxima quarta-feira. Está acontecendo assim, toda quarta é uma meditação, uma prática guiada profunda. Na sexta eu explico uma dor do feminino e no domingo aprofundamos com um livro. Um grande beijo. Eu sou Vanessa Guzmão e essa é a Lua Interior.